Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Amós e vamos continuar no último capítulo. Não é o último capítulo de Amós, mas para o nosso estudo vai ser o último capítulo. Daí a gente vai descansar um pouquinho, os irmãos, desse livro, e aí a gente vai para outro. Nós estamos estudando sobre a responsabilidade de cada um diante de Deus. Você tem responsabilidade diante de Deus. Eu tenho também. Eu não posso cumprir a sua parte e nem você cumprir a minha parte. Um coração grato é um coração que reconhece as coisas que Deus tem feito na vida dele. Eu posso ser grato pela minha família, mas cada membro da minha família precisa ser grato diante de Deus, para você desfrutar da plenitude da comunhão com o Senhor. Assim também é para com o pecado. Eu sou responsável pelos meus pecados. Você é responsável pelos seus pecados. Você precisa tratar os seus pecados diante de Deus. E eu preciso tratar os meus pecados diante de Deus. Eu não posso assumir a culpa dos outros, assim como os outros não podem assumir as minhas culpas. Cada um é responsável diante de Deus. Diante do trono do Senhor, daqueles que já são salvos por Jesus Cristo, diante do tribunal de Cristo, eu vou ter que prestar contas daquilo que eu fiz com o meu corpo, coisas boas e coisas ruins que eu fiz com o meu corpo. Você vai ter que prestar contas diante do juiz, diante daquilo que você fez de bom ou de ruim com o seu corpo. Não há uma transmigração de alma, como um matemático do passado falou. Ele cria na transmigração de alma. O Pitágoras, além de ser um matemático, ele era também, como todos eles, né? Filósofo, teólogo e um monte de coisa assim. E ele disse que uma alma pode migrar para outra alma, e elas podem inclusive se trocar. Isso é impossível. Você é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Cada pessoa diante de Deus tem que responder. Aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus vão estar diante de um outro tribunal, chamado Grande Trono Branco. Dali não há esperança alguma de salvação. Dali as pessoas vão ter que prestar contas por não terem amado ao Senhor de todo o coração. Vão ter que prestar contas pelos seus atos pecaminosos e eles vão sofrer a consequência por toda a eternidade de não serem salvos e serem pecadores. Então cada um por si, não é assim? Cada um por si. Na hora da morte, eu não posso morrer a sua morte, e você não pode morrer a minha morte. Que mundo mais egoísta? Não. Nós temos a oportunidade de ajudar outras pessoas têm a oportunidade de nos ajudar, e nós sermos interdependentes. Cada um tem uma responsabilidade diante de Deus, mas todo mundo pode também ter responsabilidade um para com os outros, em certa medida. Cada um é responsável por buscar a Deus. Nós já estudamos isso no capítulo 5 de Amós, dos versículos 1 até o versículo 9. E aí vimos quase em cada versículo como cada um é responsável por buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus enquanto se pode achar. E agora nós vamos ver que cada um é responsável por se arrepender diante de Deus. Sim, se arrepender. Aí você pode pensar, mas eu não me arrependo das coisas que eu faço. Então você está muito mal diante de Deus. Porque Deus exige arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente de tal forma que eu reconheço que aquilo que Deus fala é verdade a meu respeito. Ele fala que eu sou pecador.
A minha mente mudou tanto por causa da palavra de Deus que eu passei a reconhecer que eu sou um pecador. Parei de lutar, parei de me espernear, parei de me justificar, parei de tentar colocar boas obras em cima das minhas más obras. Parei de tentar colocar um tapete em cima da sujeira. Parei de tentar, de tratar a ferida sem tratar a doença. E quando você para de fazer essas coisas, quer dizer que você está se rendendo. Ou você está desistindo da vida, ou você está se entregando ao seu Criador, o doador da vida. E eu gostaria que fosse isso que acontecesse com cada um de vocês. Senão você vai sempre, se não justificar-se, você vai sempre jogar a culpa para os outros. Sempre são os outros os culpados. Se você não achar um culpado imediato, vizinho, próximo a você, você solta uma bobagem psicológica. Qual é a bobagem psicológica? É por causa dos meus pais. Essa não falha. Eu sou assim porque eu tive uma criação errada. Eu fui assim porque os meus pais não eram pessoas tementes a Deus. Eu sou assim porque eu fui forjado a ser assim. Bobagem. Cada um é responsável pelos seus atos. A palavra de Deus diz em Ezequiel, Ezequiel ou Jeremias, eu sempre confundo esses dois, né? Mas talvez vocês vão saber. O pai come a uva verde e o dente do filho fica embotado. Embotado quer dizer, vamos usar a nossa linguagem. O pai come caqui verde, aí vocês entenderam, né? E a boca do filho fica amarrando. Está certo? Não. Cada um que colocou o caqui verde dentro da sua boca é que vai ter a boca amarrando. Cada um é responsável por aquilo que faz. E é assim que Deus vê a vida. Então eu quero convidar todos vocês, eu já recebi esse convite ao estudar o texto, quero convidar, mas novamente serve para mim, quero convidar a cada um de vocês a se responsabilizarem pelo seu próprio arrependimento diante de Deus. O arrependimento, ele é proclamado pelos pregadores da palavra. Deus sempre levanta pregadores da palavra. Às vezes não é o pregador que você quer, às vezes não é o pregador que te agrada, mas é o pregador de Deus. É o que ele levanta. E às vezes pode ser uma mula, mas ele levanta. Pode ser um animal, mas ele pode levantar alguma coisa para te fazer se arrepender de algum ato ruim. Versículo 10, alguém pode ler, por favor? Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Vocês precisam se arrepender disto. Deus está falando através de Amós para o povo de Israel. Vocês precisam se arrepender, porque eu levo gente na porta da cidade, que é um lugar importante, eu levo na porta da sua casa, para pessoas pregarem e falarem a seu respeito. Eu levanto pessoas para falarem sinceramente, com toda sinceridade, para falar a verdade de Deus. E Deus hoje está levantando pessoas para falar na porta do seu coração. Ele está chegando pertinho do seu coração através de alguém, ou de alguéns. Deus está sempre falando.
E ao chegar na sua porta com palavras de acusação, são palavras sinceras. Talvez você não queira ouvir. Talvez você não queira ouvir. Você é assim. Você está fazendo isto. Você deixou de fazer isso. Você tratou tal pessoa de tal maneira. Você está sendo negligente para com essa área da sua vida. Você está abandonando os princípios que eu ensinei para você através da palavra. Então, de alguma maneira, Deus está chegando pertinho do seu coração e está falando com toda sinceridade. Você precisa se arrepender de todas as vezes que você rejeitou os pregadores da palavra de Deus. O arrependimento, ele pode ser uma consequência das privações da vida. Ou seja, se Deus está sempre te chamando e falando através de pessoas, da Bíblia, de situações, você não quer ouvir, então chegou a hora dele começar a arrancar de você algumas coisas. E Deus pode fazer isso. Deus pode arrancar de você o que Ele quiser, porque Ele é o seu Criador. Ele pode arrancar uma unha sua. Ele pode arrancar um dente seu. Ele pode arrancar a sua saúde. Ele pode arrancar o seu dinheiro. Ele pode arrancar a sua fonte de renda. Ele pode arrancar alguma amizade, algum querido. Ele pode arrancar o que Ele quiser para te chamar a atenção. Isso se chamam privações da vida. Versículo 11, alguém pode ler? Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Já que vocês não ouvem, eu vou arrancar 3 coisas de vocês. Eu vou arrancar o teto da sua cabeça, eu vou arrancar o vinho do seu copo e vou arrancar a plantação da sua vinha. Deus pode fazer isso. Por quê? Para ver se eles prestam atenção em Deus. Eles não estão prestando atenção. Eles precisam mudar de ideia, mudar de pensamento, se arrependerem. O arrependimento é necessário. Não sou eu que estou dizendo que é necessário. Eu também não sei a medida que é necessário. O quanto Deus deve arrancar de você. Eu não sei, eu não sou dono dessa questão. Mas o arrependimento é necessário. Tem pessoas que não precisam ter nada arrancado. Imediatamente elas já reconhecem o seu erro diante de Deus, já confessam, já se arrependem e já mudam de atitude com a força do Senhor. Mas outras pessoas são mais duras. E às vezes a mesma pessoa que foi sensível numa época, em outra época ela está dura de coração. Então isso não é apenas de pessoa para pessoa, mas é de situação para situação. Em algum momento você foi quebrantado facilmente. Em outros momentos você ficou duro como uma pedra. Mas Deus sabe nos atingir. O arrependimento sempre é necessário por causa dos nossos muitos pecados. No versículo 12, alguém pode ler? Porque sei que são muitas as suas transgressões, que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados do tribunal. Quando a Bíblia dá exemplos, ela não está dizendo que é só aquilo, tá bom? As pessoas fazem muito mais coisas do que podem ser alistadas. Aqui Deus quis alistar isso. Mas não é todo mundo que fez essas mesmas coisas.
Todos nós temos transgressões. Todos nós desagradamos a Deus de alguma maneira. Às vezes, uma transgressão um pouco menos grave do que outras. E algumas são bem graves e algumas são gravíssimas. Porque existe intensidade de pecado. Eu tenho um aplicativo aqui. Nossa, mede o pecado? Mede pecado. Esse aplicativo mede pecado. Ele se chama Carteira Digital de Trânsito. Aqui estão os meus pecados. Eu tinha transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%. Dia 11 de fevereiro. Está aqui. Eu pensei que tivesse pagado isso aqui. Porque tem um desconto aqui, ó. Pagamento, notificações, aí tem desconto. Vou ver se eu consigo desconto aqui. E 11 de fevereiro está na notificação ainda. Está na notificação? Então Deus está... que se não era você que estava lá, que eu acho que talvez não fosse. Era eu mesmo. Notificação. Deus está te notificando. É o momento de você confessar. Aqui, se eu confessar, eu tenho que reconhecer, e aí eu posso ter 20% ou 40% de desconto, mas eu tenho que reconhecer. Senão eu posso tentar me justificar. Eu tinha um negócio que chamava, agora eu fechei, eu esqueci. Era um negócio de bom motorista. Por ser bom motorista, eu tinha bônus de alguma coisa. Eu perdi isso daí. Eu já não sou mais santo. Eu tenho que esperar 1 ano para me purificar. Aí depois, se eu não tiver multa nenhuma mais, aí eu começo a receber os benefícios. Alguém já perdeu esse negócio aí também? Ah, tem mais um pecador ali. Positivo de condutor. Hã? Positivo de condutor. Tá, eu não sou igual a você, Jonas. Só tá o nome. Então, mas 2 vezes eu me confundi indo ali para Itapira e tem umas... Não é um negócio que está com o número da velocidade, é uma caixa assim, parece uma câmera. Caí 2 vezes ali, conversando, batendo papo, passei. Não importa, não importa. Eu não vou falar para ele, eu estava conversando com a minha esposa, me distraí. Não importa, eu estou errado. Eu vou ter que pagar pelo erro. Talvez eu não tenha sido tão grave com você, mas existem gravidades nos pecados. Então, muitas são as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Aí ele cita algumas coisas. Afligiram pessoas inocentes, aceitaram suborno, rejeitaram pessoas que estavam necessitadas viraram as costas e outras coisas que Deus não mencionou. O que você tem feito por aí, hein? Além de passar o sinal vermelho, ou ir além da velocidade permitida, ou ultrapassar em faixa dupla, o que você tem feito de errado? Na sua família, por exemplo. Quais são as transgressões suas? Eu não sei. Mas Deus sabe e provavelmente você sabe também. O arrependimento é necessário por causa dos nossos muitos pecados. Nós não conseguimos manter o padrão. Nós não conseguimos manter o padrão. Além de a gente não ter desconto no IPVA, a gente paga multa. Porque a gente não mantém o padrão correto. E por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados diante de Deus. E o arrependimento ele pode ser fortalecido. Tem uma maneira de você fortalecer o seu
a necessidade do seu arrependimento. Sabe qual é? Ficando quieto. Ficando quieto. Em silêncio. Quando Deus fala, é pecado. Quieto. Mas tinha um mato na frente da placa. Fica quieto. A mulher que me deste. A mulher que tu me deste. Sempre nós temos alguma coisa para dizer. É uma indústria de multas. Fica quieto. Paga. Você está errado. Então, o silêncio pode adiantar o processo de arrependimento na sua vida. Quanto mais falador você for, mais pecado você acumula contra a acusação que Deus já tem sobre o seu comportamento. Tudo que você disser pode ser usado contra você. E vai ser usado contra você. Versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará. Então, silêncio, porque é tempo mau. O tempo é mau. É o tempo em que você foi descoberto. É o tempo que você foi fotografado. É o tempo que te pegaram. Fica quieto se você é prudente. Versículo assim normalmente tem umas traduções diferentes, né? Joãozinho, você tem alguma aí para apresentar? Bem diferente, viu? Uhum. Tem uma aqui que diz: por isso o sábio se cala nesse tempo, porque é um tempo de desgraça. E tem uma outra que está muito fora: a justiça é uma causa perdida, o mal virou epidemia. Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis, um desperdício de oxigênio. Não, mas está dentro. Apesar de tudo, está dentro. Então, parece que nem de um lado nem de outro, né? Ele focou mais do outro lado. Não adianta falar com o pecador, ele é cabeça dura, ele não se arrepende. Então, o mais prudente é deixar o sujeito se dar mal mesmo. Porque educação não adianta. Pode dar educação de trânsito, pode falar do perigo da velocidade, pode falar dos respeitos. Ele não ouve, é cabeça dura. Ele não desacelera. Então esse é um lado, parece que essa versão queria dar esse lado. E o outro lado é você, pecador, diante de Deus, é verdade. É verdade. Eu sou isso mesmo que falaram, eu sou pecador, eu me arrependo. Os pecados são muitos, o silêncio vai te ajudar a parar de tentar se justificar diante de Deus. Não adianta, você vai perder. Porque Ele conhece uma parte da sua vida que você não conhece. Você conhece só o que está por fora da casca do ovo. Deus conhece a gema. Deus conhece o fundo do seu coração. Ele sabe que você não está sendo sincero. Para os outros está tudo bem, mas Deus conhece lá no fundo a intenção do seu coração. Então fica em silêncio, que é mais rápido. É igual criança para tomar injeção. Vai lá e toma de uma vez. Depois você chora, o quanto você quiser. Mas vai, estende o braço e toma a injeção. Porque senão você vai cansar demais. Chora daqui, esperneia, chuta. Eu lembro um que teve que caçar, literalmente teve que caçar o menino, né? Ele correu, teve que amarrar, segurar. É pior, o trauma é pior. Então, se entrega logo, se arrependa do seu pecado, chora bastante e depois Deus vai te levantar. Versículo 14. Busquem o bem, não o mal, e vivam. Vocês falam do Eterno, do Senhor dos exércitos de anjos, como se Ele fosse seu melhor amigo. Então vivam de acordo com isso, e talvez isso venha a acontecer. Talvez isso venha a acontecer. O quê? Você ser grande amigo de Deus. O arrependimento levará o pecador direto para o favor de Deus.
Você se justificar vai te afastando de Deus, vai causando atrito entre você e Deus, você e as pessoas, e a sua vida começa a se tornar muito cansativa, muito estresse, muito peso, muito cansaço, porque gasta energia se justificar, vocês sabem disso. Mas quando você se entrega, é só chorar, aí é gostoso. Aí, quando você se entrega, você descansa. Então, o arrependimento leva o pecador direto para o favor de Deus. Porque Deus diz que o braço dele não está encolhido para o contrito de coração. Contrito de coração é a pessoa arrependida. Mas para a pessoa arrependida, ele estende o seu braço. Ele acolhe, ele conforta, dá um novo direcionamento. É muito mais leve se arrepender. O versículo 15 vai nos dizer que o arrependimento traz consigo mudança de comportamento. Queria dizer para os irmãos que arrependimento não é conversão. Arrependimento não é conversão. Arrependimento é um passo importantíssimo para a salvação. Por exemplo, alguém pode nessa manhã, enquanto alguém está falando aqui, pela palavra de Deus, alguém ficar profundamente magoado com o próprio pecado. Alguém aqui pode estar profundamente triste das coisas erradas que tem feito na vida, e ainda assim não mudar de atitude. Tem muitos homens que batem mulher que são chorões. Você fala com eles, eles choram, estão arrependidos, não deveria ter feito isso. É leve, igual uma pena. Parece que você está diante de uma criança. Depois volta tudo de novo. Ele maltratar, bater, abusar. Essa é a natureza humana. Nunca confia na natureza humana. Outro dia alguém me julgou porque eu tenho um costume de ir na ceia do Senhor. Não é bem um costume. Uma vez ou outra eu falo. Mas na ceia do Senhor eu falo, se você tem algum problema com algum irmão, não tome a ceia. Você vai, resolve com ele. Em outra oportunidade você toma a ceia, mas hoje não. Eu fui criticado porque não é assim que faz. Você tem que falar para as pessoas que estão com algum problema de relacionamento, que elas devem se arrepender agora no momento, pedir perdão a Deus, se comprometer a resolver o problema, mas agora tomar a ceia. Eu não sou dono da ceia, então quem quer tomar ceia toma, quem não quiser tomar não toma. Eu não sou. A ceia é do Senhor, mas podemos dar orientação. Agora, eu conheço a minha natureza. A natureza das pessoas, das outras, deve ser igual. Eu faço compromissos e depois eu não cumpro. Eu falo que eu me arrependi, eu vou pedir perdão, eu vou acertar, eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com o meu marido, eu vou pedir perdão para o meu filho, vou acertar, vou ressarcir, mas agora eu vou tomar a ceia. Aí você toma a ceia, você esquece, fica tranquilo e não trata aquele problema. Então você trouxe juízo para você mesmo, que é o que a palavra de Deus diz. Se você não discerne bem o corpo de Cristo, não compreende bem essa questão de comunhão, de acerto de contas, e está tomando a ceia do Senhor, você está trazendo juízo para você mesmo. Eu só estou tentando te livrar de juízo. Errado já está mesmo. Não toma ceia. Não traz um juízo a mais sobre a sua vida. Tá bom. Não sei se eu tenho que me defender disso, mas pelo menos esse é meu pensamento, tá bom? Deus quer um arrependimento. O arrependimento deve trazer uma mudança de comportamento, mas nem sempre. Arrependimento é mudança de mente, mudança de ideia. Por exemplo,
Eu não acreditava que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu só pensei que ele fosse um mártir. Eu só pensei que ele foi muito maltratado e morreu. Eu só achava isso. No máximo eu achava que ele morreu para nos dar exemplo, de dar a nossa vida uns pelos outros. Mas eu nunca pensei que ele tivesse morrido por minha causa, porque eu sou pecador. Eu nunca pensei que quem levou Jesus até a cruz. Mas aí alguém explicou e eu mudei de ideia. Não, é verdade. Ele morreu pelos meus pecados. Ótimo, 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 ótimo. Mas isso não quer dizer que a pessoa foi salva. Agora ele tem que reconhecer que ele é um pecador, como ele já está reconhecendo, e colocar a sua confiança em Jesus. Uma coisa é informação, a outra coisa é vivência. Você pode ter informação da morte de Cristo por você pecador. Isso se chama informação. Outra coisa é você se entregar para Jesus como servo absoluto dele. O Senhor morreu por mim, agora eu sou teu. Aí é conversão. Aí é mudança de mente que provocou mudança de atitude. Versículo 15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aborrecer o mal é uma coisa. Tem um monte de gente que aborrece as coisas más, mas não faz as coisas boas. Fica lá no gargalo. Fica ali no meio termo. Ou seja, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Cada um cuida da sua vida. A palavra de Deus diz em João, na epístola de João: aquele que sabe o que é o bem e não faz, está pecando. É chamado de pecado da omissão. Quando você sabe que uma coisa é correta e não faz, você está pecando pelo pecado da omissão. Então não basta apenas não fazer o mal, tem que amar o bem. Então Deus está acusando o povo de Israel disso. Se vocês mudaram mesmo de mente, se vocês agora se arrependeram, então vão até a porta do juízo, confessem os seus pecados, talvez o Senhor se compadeça do restante da casa de José, ou seja, de Israel. Talvez. Vou perguntar uma coisa aqui para os irmãos. Caso Deus tirasse de você algumas coisas que dá para retornar, tá? Caso Deus tirasse de você alguma coisa e você reconhecesse, Ele tirou de mim porque eu pequei. E você tivesse a certeza, você não vai ter essa certeza, tá? E você tivesse a certeza que mesmo você se arrependendo do seu pecado, Ele não te desse de volta. Estão entendendo? Você se arrependeria mesmo assim? Não, para quê? Para quê? O que eu ganho com isso? Não é o nosso pensamento? O que eu ganho com isso? A questão é, você ama mais o que você perdeu ou você ama mais a Deus? Quem você adora? Deus ou as coisas que Ele tirou de você? Porque algumas pessoas ofertam para Deus, se entristecem, mudam de comportamento para obterem de volta aquilo que perderam ou para conquistar coisas que desejam. Isso não é vida com Deus, isso é barganha. Deus não está fazendo barganha com você. Deus quer uma parte sua. Sabe qual é? O que Deus quer de você é só isso.
que você o ame de toda a mente, todo o coração e todas as forças. Sobrou o quê? Nada. Todo o seu sentimento, todo o seu entendimento e todas as suas ações. Ou seja, Ele quer de você só uma coisa, você, todinho. Ele quer você todinho para Ele. Talvez o Senhor se compadeça. É o que Ele está dizendo aqui. No versículo 16 nós vamos ver que o arrependimento normalmente é acompanhado de choro. Normalmente. Não é regra, tá? Tem pessoas que sempre chora, ou por fora ou por dentro. Às vezes por fora e por dentro. Mas por dentro sempre chora. Quem se arrepende sempre chora por dentro. Porque o próprio fato de se arrepender já é algo triste. Eu pequei contra Deus, eu preciso voltar para o Senhor. É um choro por dentro. E às vezes é um choro que externaliza também. A gente não julga se uma pessoa se arrependeu ou não porque está caindo lágrima do rosto dela. Não é assim que você... Aliás, você não tem que julgar isso. Isso é a pessoa e Deus. Mas você, normalmente, você sabe se você está arrependido ou não. Versículo 16. Alguém pode ler? Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem plantear. Vai ter choro. Aqui o choro não é propriamente de arrependimento, tá? É o choro de perder coisas. Perdi minha vinha, perdi minha casa, perdi minhas festas, perdi meus filhos, perdi minha esposa, perdi meu marido. Aqui é perda. Perda faz você chorar. Se eles estão arrependidos ou não, isso é outra coisa. Mas que Deus está dizendo que em todas as praças haverá pranto, isso vai ter mesmo. Ai, ai. O lavrador vão chamar para chorar. O lavrador tem que estar na lavoura, trabalhando. O lavrador fala, eu não sou carpideira. Alguém aqui sabe o que é carpideira? Carpideira eram mulheres, algumas culturas ainda têm isso, mulheres que são pagas para chorar. Então tinha um funeral, então eles pagavam carpideiras para elas ficarem chorando, para criar um ambiente de tristeza. Vamos ver se os outros choram também, né? As carpideiras aqui está dizendo, chamarão para o pranto o lavrador e para o choro os que sabem prantear. Tem gente que já sabe chorar mesmo, né? Mas tem gente que você pode pagar e não chora não consegue chorar. Mas aqui está dizendo que o lavrador, o trabalhador, que não é a área dele chorar, ele tem que ir lá chorar. Agora, você tem que chorar. Então, as privações trazem choro. Se Deus arranca algo de você, você chora. Agora, esse choro pode não ser o choro de Deus, porque tem um choro que é apenas o choro da perda, mas tem um choro que é bom, que é o choro, a tristeza, que leva ao arrependimento. Então, isso aí leva até a salvação dessa pessoa. Versículo 17, nós vamos encerrar com 17. Todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então vão chorar. E se eles não choram pelos pregadores que pregam para eles, eles vão chorar porque eu vou acabar com a vinha deles. Eu vou acabar com as coisas que eles têm. Aí eles vão chorar. Depois, quem sabe, esse choro vai gerar um arrependimento verdadeiro e salvação. Então hoje nós estudamos
sobre a responsabilidade individual. Você é responsável diante de Deus para se arrepender dos seus pecados, e eu sou responsável diante de Deus para me arrepender dos meus pecados. Que isso aconteça. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas tuas grandes misericórdias. Ó Deus, era para sermos consumidos há muito tempo, mas o Senhor se agradou, ó Deus, de nos dar muitas oportunidades. Nós agradecemos, agarramos essas oportunidades em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque podemos confiar que o Senhor vai trabalhar no coração das pessoas, daquelas que ouvem da Tua Palavra, dos pregadores, dos testemunhos, das situações da vida. Mas quando não for assim, alguns vão se arrepender porque o Senhor vai pesar a mão. Nós pedimos a Deus que seja da maneira mais fácil para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.